Toda religião tem seus capítulos sombrios. O catolicismo teve a Inquisição, os protestantes carregam a mancha da Ku Klux Klan, mas e os Mormons? O que está escondido na trajetória desse grupo religioso tão fechado e ao mesmo tempo tão influente? Hoje você vai conhecer a história secreta dos Mormons, uma mistura de fé, polêmica, violência e mistério. Os Mormons são membros de um movimento religioso chamado Restauracionismo, que nasceu nos Estados Unidos no início do século XIX. Oficialmente, eles fazem parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas a origem dessa religião não foi nada comum. Tudo começou com Joseph Smith, um jovem sem estudos formais, conhecido na época como caçador de tesouros, que dizia ter visões divinas. Aos 14 anos, ele afirmava que Deus e Jesus apareceram para ele em uma visão. Mais tarde, disse ter recebido de um anjo chamado Moroni placas de ouro com escritos misteriosos. Esses textos, segundo Smith, foram traduzidos milagrosamente e se tornaram o famoso Livro de Mórmon. Para entender o surgimento dos Mormons, é preciso voltar ao início dos anos 1800. Os Estados Unidos eram um país jovem, recém-independente da Inglaterra, e viviam um boom religioso. Pregadores carismáticos lotavam campos e cidades prometendo revelações, milagres e a volta iminente de Cristo. Era um período de fervor espiritual, misturado com crenças místicas e até caça ao tesouro. Foi nesse ambiente que Joseph Smith construiu sua narrativa, misturando fé, magia popular e carisma. Segundo a tradição Mórmon, o Livro de Mórmon é uma continuação da Bíblia. Ele afirma que antigos israelitas viajaram de Jerusalém para as Américas por volta de 600 a.C., fundando civilizações inteiras. Entre esses povos estaria o profeta Mórmon, responsável por compilar os registros que, séculos depois, Smith teria traduzido. O livro também afirma que Jesus Cristo teria visitado as Américas após a crucificação. Esse detalhe fez com que a nova fé fosse vista como herética por muitos cristãos tradicionais. Afinal, ela desafiava conceitos centrais do cristianismo histórico. Desde o começo, os Mormons enfrentaram resistência. Joseph Smith e seus seguidores foram perseguidos por vizinhos que viam o grupo como estranho, perigoso e polêmico. E havia motivos. Smith introduziu a prática da poligamia, dizendo ter recebido ordem direta de Deus. Estima-se que ele tenha se casado com mais de 40 mulheres, incluindo adolescentes e esposas de outros homens. Isso causou um escândalo não só fora, mas também dentro do movimento. Outro ponto delicado, Smith chegou a fazer profecias violentas contra inimigos políticos e foi acusado de envolvimento em atentados. Em 1844, preso e aguardando julgamento, ele acabou sendo morto por uma multidão enfurecida. Após a morte de Smith, o comando passou para Brigham Young, considerado pelos Mormons como um novo profeta. Ele liderou um enorme êxodo rumo ao oeste dos Estados Unidos, estabelecendo-se no atual estado de Utah. Young expandiu a prática da poligamia, fortaleceu a hierarquia da igreja, mas também deixou marcas de racismo. Durante sua liderança, negros foram proibidos de ocupar cargos sacerdotais e até de entrar em templos sagrados. Foi nesse período que os Mormons construíram templos grandiosos, consolidaram o poder político em Utah e passaram a ser vistos como um estado dentro de estado. A Igreja Mórmon sempre foi conhecida pelo seu caráter fechado. Muitos de seus rituais são restritos a membros fiéis e dignos. Entre eles estão as chamadas cerimônias do templo, que envolvem sinais secretos e batismos por mortos e doutrinas que surpreendem quem está de fora. Os Mormons acreditam que podem batizar pessoas falecidas, garantindo a salvação delas. Também ensinam que homens fiéis podem se tornar deuses após a morte e que existe até uma mãe celestial, esposa de Deus Pai. Esses ensinamentos, guardados em templos inacessíveis para não-membros, alimentam até hoje o mistério em torno da religião.
Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem mais de 17 milhões de membros no mundo todo, uma enorme influência econômica e política, principalmente nos Estados Unidos, mas ainda carrega controvérsias. Poligamia em grupos dissidentes, regras rígidas contra a comunidade LGBT, restrições de gênero e acusações de sigilo excessivo. A história dos Mormons é um retrato vivo de como fé, poder e mistério se misturam. Uma religião que nasceu de visões individuais, sobreviveu a perseguições violentas e hoje é uma das mais ricas e organizadas do planeta. Mas e você? Já conhecia esse lado secreto da história Mormon? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e inscreva-se para acompanhar outras narrativas históricas que revelam o que muitos preferem esconder. Até o próximo episódio de Histórias e Memórias.